Tudo bem, pessoal? Estou aqui com um recado do nosso amigo Maximiliano Mansano, que é um garoto aqui muito jovem, pelo que eu vejo aqui na fotografia, que me faz duas perguntas. Primeiro, ele gosta dos vídeos, achei legal ele manifestar aí um incentivo para mim, e segundo, ele faz as perguntas sobre o PT, as possíveis fraudes que podem haver nas eleições, com essas urnas virtuais, sistema eletrônico, tá? Ele pergunta se isso é possível. Sim, né? Resposta positiva, pode acontecer. Todo o sistema é passível de corrupção, de fraude, de situação problemática, e principalmente num governo desse naipe, né? O governo petista, que tem uma postura aí já não muito bonitinha, não muito correta. A gente percebe a cúpula do PT na prisão e o Supremo Tribunal Federal, que se mostrou aí o guardião da República, da decência, da moralidade, agora já, né, com as últimas nomeações, a gente percebe que essa maioria de circunstância, expressão utilizada pelo ministro Joaquim Barbosa, tem uma sanha reformadora, outra expressão também utilizada pelo ministro Joaquim Barbosa, que inclusive preveniu, advertiu a nação sobre essa massificação, esse domínio, esse aparelhamento estatal pelo Poder Executivo, ou seja, pelo PT. Então, meu caro, a notícia não é nada boa nesta sua primeira dúvida, ou seja, sim, é possível a fraude nas eleições e desde já é possível ter fraude nas pesquisas, que a Dilma, com uma rejeição enorme, está com 47% das intenções de votos, vence no primeiro turno, etc, etc. Eu questiono muito tudo isso e talvez tenhamos aí já uma preparação para a fraude. Quem é que sabe? A mulher não pode entrar numa farmácia que é vaiada, né? Vai em estádio de futebol é vaiada e tudo mais. E como é que fica essa situação? A segunda dúvida sua, muito interessante, você coloca aqui no seu e-mail destinado à minha pessoa, se não caberia, conforme o artigo 142 da Constituição Federal, uma intervenção das Forças Armadas para salvaguardar a própria Constituição e garantir a democracia. Sua dúvida é muito interessante. Muita gente, recentemente, diante da bandalheira petista, pede a intervenção das Forças Armadas. E eu vou ter que dar uma opinião aqui, feliz ou infelizmente, não vou entrar nesse mérito, se é que bom ou que pena, mas pelo artigo citado por você, 142 da Constituição, diz que as Forças Armadas realmente, eu estou lendo aqui, ela tem por obrigação a garantia dos poderes constitucionais, etc., defender a lei, a ordem, mas ela traz uma palavrinha aqui também, que essa organização, as Forças Armadas, está sob a autoridade suprema do presidente da República. Então, pela via constitucional, não me parece que encaixa o seu desejo aí de intervenção militar. Eu acho que não daria como, juridicamente, acharmos uma legitimidade para essa sua demanda. Agora, o que fica, né, embora juridicamente eu dê um não para você, eu vejo que há uma demanda crescendo nesse sentido. Não sei se é o ideal para o Brasil, me parece que não, mas também me parece que não é o ideal para o Brasil essa supremacia petista, essa tirania petista. Me parece que estamos com duas coisas não muito boas. Do mesmo jeito que a gente não quer uma intervenção, a gente quer o regime democrático seguindo firme e forte, a gente vê que pela mão dos petistas, pelo governo petista, a situação democrática não está indo para frente, está afundando. Nós estamos caindo numa tirania esquerdista, numa tirania comunista, numa tirania socialista, dê o nome que quiser a esse tipo de tirania, onde os valores da livre iniciativa, os direitos do cidadão e o próprio indivíduo tem que ficar constantemente num movimento genuflexório para os desmandos petistas. Essa última aí palhaçada do Supremo Tribunal Federal, que o Joaquim Barbosa fez aquele discurso épico e histórico, que nós aqui, cidadãos
pessoal da imprensa. Nós não estamos valorizando, não estamos dando a devida importância ao discurso do Joaquim Barbosa, o que é melhor. Tem muita demanda por isso, mas eu assim, não sinto que seja a melhor alternativa para nós. Agora, também não sinto que seja, né, o meu sentimento é o mesmo em relação à continuidade petista, que parece que não sai mais do poder. Estamos numa tirania estilo cubano, aliás, não é à toa que os nossos tirânicos governantes têm tanta simpatia com esse pessoal aí, lobo em pele de cordeiro, né? Bom, fico aqui pensando com os meus botões que a via seja realmente o voto, né? A resposta mais óbvia é impossível, mas temos o risco de fraude nas eleições, temos toda essa situação que a gente já comentou e temos ainda uma outra condição. Nem sempre a maioria ela vai decidir pela democracia. Às vezes a maioria é tirânica. Nós tivemos já maioria em regime fascista, em regime nazista, em regime... Então a maioria fala e que é para eliminar uma raça. E a gente vai fazer o que? Eliminar? Nem sempre a maioria tem razão. Isso é uma coisa importante para a gente definir. Aí vem as jurisdições. A maioria tem que decidir tudo que for da sua jurisdição, que é o espaço público. Agora, e quando a maioria começa a invadir o nosso espaço privado? Aí gera o problema. Aí você vai ter que dizer um não. O que eu quero dizer é o seguinte, tem valores que estão acima da maioria. Por exemplo, o valor vida. Não, essa questão não está aí para a maioria decidir se vai ou não eliminar uma raça. Não pode nem pela vontade da maioria. Essa é a questão. A maioria pode decidir, então, discriminação racial? Não. Nem pela vontade da maioria não vai poder discriminar ninguém. Se a maioria decidir que o retorno à escravidão é bom, agora, só para variar, vamos escravizar agora os brancos. Não pode. Não é a questão de responder de maneira simples, decide-se no voto. Temos outras questões. Até onde a maioria pode decidir? A gente se vê num estado quase que um regime de exceção, o Supremo Tribunal Federal aparelhado. O pessoal da mensalão, gente. Mensalão, quer dizer, ele cala o legislativo, aparelha o Supremo Tribunal Federal, só tem executivo. Estamos numa ditadura, é o que eu venho falando aqui há muito tempo. E a gente vai fazer o quê? Sucumbir a essa ditadura? Que não vai tirar através do voto. Existe a compra de votos pelo sistema do Bolsa Família, tem todos outros complicadores que demandariam muito tempo aqui de explicação, mas a gente fica nessa situação. Então, meu amigo, eu responderia a você. Minha parte como cidadão, não gostaria de uma intervenção militar e fico sem resposta para a situação, o que fazer então? Não é tão simples, a resposta não é vamos votar, não é tão sucateada assim essa questão, não é tão barateado este debate. Eu escutarei atentamente o que vocês escreverem aqui no vídeo debate, agradeço e fui.